Sejam todos bem-vindos e vamos a mais um vídeo. Qual a diferença entre presbítero, pastor, bispo, ancião, apóstolo? Existe diferença? Ainda existe nos dias de hoje funções ministeriais? Alguns tentam negar a existência de ministério eclesiástico para os dias de hoje. Alguns dão outras interpretações. Eles, na verdade, que são contra, eles dão interpretações às passagens bíblicas, onde falam disto, mas não convence. São só, digamos, distorções. Quem tem o mínimo de conhecimento bíblico consegue compreender facilmente que ainda existe funções ministeriais hoje. Vou dar um exemplo. Alguns tentam usar a passagem onde diz que existe um só rebanho e um só pastor, para dizer que existe um só pastor. Mas isso se refere a Cristo como a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça e os cristãos são os membros ligados ao corpo de Cristo, formando um só rebanho ligado ao pastor que é Cristo. Por isso que diz um só pastor, uma só fé, um só batismo, um só rebanho, um só pastor. Em Hebreus 13 e verso 17, diz para obedecer os pastores. No plural, é mais de um. Tiago 5,14 diz, chamem os presbíteros, no plural, mais de um. Então, se referindo à igreja, Cristo deixou funções ministeriais. Efésios 4 e verso 11, Paulo disse, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Veja que os textos onde falam de pastores, bispos, anciãos, presbíteros estão no Novo Testamento, a partir de Atos, quando a igreja foi fundada. Se referindo às funções ministeriais citadas, não existe nenhuma diferença entre pastor, bispo, presbítero e ancião. Não existe nenhuma distinção em suas funções. Se refere ao mesmo cargo. São pessoas que cuidavam da igreja, do rebanho. Bispo e ancião é a mesma coisa. Vamos ver Atos 20, verso 17. Lá diz, mandou chamar os anciãos da igreja. No verso 20, está escrito, chama eles, no verso 20, chama eles de bispos. Está aí, bispo ou ancião. Os discípulos também eram bispos. Em Atos 1, verso 20, diz que era para escolher outro para o bispado de Judas Iscariotes, um substituto para o seu bispado. Somente apóstolo e diácono, que não são as mesmas coisas que presbítero, bispo, pastor e ancião. Bispo, presbítero, pastor e ancião é a mesma função, é a mesma. E já diácono e apóstolo são funções diferentes. Os pastores, bispos, anciãos e presbíteros da igreja primitiva não eram mandatários da igreja. Eles convocavam reuniões ou assembleias para tomarem decisões. Atos 15, verso 22, está escrito, é só ler. As decisões não eram tomadas por um sozinho, como fazem hoje. Donos e fundadores de igreja. Muitas igrejas hoje têm donos. Seus líderes são os fundadores e donos. É eles que dão o veredito final. São eles que ditam as regras. Quem não concordar, que caia fora. Então são donos e fundadores da igreja.
que dão toda a ordem, e quem não concordar com as besteiras que muitos deles inventam, são punidos ou até expulsos. Eu vi um pastor, um ex-pastor de uma igreja conhecida aí no Brasil inteiro, que não vou citar nome, que tem dono, fizeram uma reunião lá e disseram que não concordar que pode cair fora. E esse pastor caiu fora, ele resolveu cair fora. Não existia hierarquia na igreja, ou seja, graus de mandatários. O bispo manda no pastor, o pastor manda no presbítero, o presbítero manda no diácono, entendeu? Uma escala chamada de hierarquia. Isso não existia na igreja primitiva. Bispo, presbítero, pastores e anciãos eram idênticos em suas funções, que era cuidar da igreja. A função era uma só. A hierarquia foi inventada pelo atual sistema religioso, tanto evangélico como católico, que tem até hoje a sucessão apostólica na Igreja Católica. No caso deles, que dizem que Pedro foi o primeiro Papa, por isso existe a sucessão até hoje. Agora, se referindo a apóstolo, depois que Matias foi escolhido no lugar de Judas, não houve mais sucessor. Os 12 também foram apóstolos. Os 12 discípulos foram apóstolos. Atos 1, 25. Paulo foi apóstolo, mas não foi tido como um dos 12. Veja em Apocalipse 21, verso 14, onde diz que no céu há 12 fundamentos e o nome dos 12 apóstolos. Paulo, embora sendo apóstolo, não fez parte dos 12. Apóstolo significa enviado por alguém para uma missão específica, para uma missão, um trabalho missionário. Os apóstolos tinham chamados da parte de Deus, como Paulo, como os discípulos e Matias, o sucessor de Judas, que foi eleito por Deus. Alguns acreditam que hoje os que são chamados de apóstolos são apenas títulos humanos, pois não foram escolhidos diretamente por Deus, e eles não são enviados, mas ficam em algum lugar específico e não preenchem os requisitos bíblicos, se referindo aos apóstolos de hoje, desses da televisão que você vê. Eu vou fazer aqui algumas comparações com a liderança dos tempos bíblicos e a liderança dos dias de hoje, mas não vou aplicar a todos de hoje, pois existem os pastores sinceros, chamados por Deus, que são ganhadores de almas, homens de Deus. O autêntico pastor dos tempos bíblicos tinha chamado divino para pregar o Evangelho. Hoje, uma grande parte são administradores de igreja. O foco é encher a igreja de gente e arrecadar dinheiro. Os pastores dos tempos bíblicos faziam milagres e as pessoas iam à igreja pelo milagre que recebeu. E os de hoje prometem milagres que nunca vão se cumprir, e as pessoas vão lá iludidas e saem frustradas, decepcionadas. Os milagres dos pastores da Bíblia eram reais e visíveis. O cego enxergava, o mudo falava, o aleijado andava, e assim vai. Os milagres dos pastores de hoje é isso que você vê pela mídia, pela televisão, pela internet. Eu era pobre e fiquei rico, era empregado e virei patrão, ganhava 1.000, agora ganho 10.000, coisas que não se pode provar a veracidade, que muitas das vezes são artimanha para atrair pessoas, que a melhor forma de atrair pessoas é prometendo milagres, não pregando o Evangelho. O Evangelho não atrai ninguém.
Nos tempos bíblicos, para ser pastor, tinha que ter dom, um chamado de Deus, mandado por Deus. Hoje tem que ter curso de teologia e ser persuasivo para convencer as pessoas acerca de seus ensinos, para que elas se tornem membros lá. Tem que ser treinado, muito bem preparado. Eu li uma vez na internet uma reportagem do Silas Malafaia e ele disse que não pega Zé Bobão para ser pastor. A minha irmã mora em uma cidadezinha do interior do Paraná e ela disse que lá tem um mercadinho que está meio fraco, falindo, e o homem lá, o dono, ele está vendendo o mercado e está fazendo curso de teologia para ser pastor. É uma opção. Já que o trabalho não dá dinheiro, vou ser pastor que dá. Daí ele vai lá pregar o que o povo quer ouvir, um cristianismo segundo a carne, para não espantar ninguém e atrair pessoa que é o foco e arrecadar dinheiro, mostrar trabalho a seus líderes, por causa que ele é assalariado. A igreja não pode esvaziar, pelo contrário, tem que encher. Pastor hoje, para muitos, é uma profissão, e muitas vezes rendosa, paga pelos dízimos das pessoas. Os pastores da Bíblia batizavam pessoas que se convertiam ao evangelho genuíno, ao autêntico evangelho. Veja a partir de Atos 2. As pessoas aceitavam o evangelho genuíno e se batizavam, se convertiam, renunciavam seus pecados. Hoje batizam de qualquer jeito, porque o batismo é a porta de entrada da igreja. Uma pessoa batizada é mais uma ovelha no curral para ser tosquiada. Naquele tempo as igrejas cresciam, hoje incham. O que citei aqui não se refere a todos, não vamos confundir não. Muitas pessoas buscam nas igrejas soluções para suas frustrações e ambições pessoais. Igrejas que prometem prosperidade enchem de pessoas ambiciosas que pensam que Deus irá enriquecê-las, como se fosse um Papai Noel que vai presenteando à torto e à direita, um Deus capacho ou um Deus empregado, que dá tudo de mão beijada às pessoas que não sabem nem ao menos o que é evangelho, porque a igreja deles não pregam o evangelho. Os personagens da Bíblia que tinham promessas de Deus pagaram o preço para isso. Às vezes até anos, como Abraão, José do Egito, que pagaram o preço e levou anos para se cumprir a promessa da terra prometida. As pessoas deveriam buscar a igreja para receber a palavra vinda da parte de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, os cargos ministeriais existem, porque foram instituídos no período da igreja a qual vivemos. Aqueles que falam que não estão distorcendo a Bíblia. Mas o problema é mal administrado, porque geralmente, na maioria dos casos, existe uma segunda intenção por trás. Então, não é nem sempre administrado da maneira que a Bíblia ensina. Mas existem os cargos ministeriais, sim. Pastor, bispo, presbítero, diácono. Tudo existe. Então, obrigado a todos. Dê um joinha aí para ajudar a divulgar. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo.